Paz Igreja, boa tarde, paz geração. Eu sou o Wellington, estamos na campanha Família da Fé. Estou aqui para representar a geração Black, jovens e adolescentes, essa geração forte. Nosso tema de hoje, conflitos de valores e identidade. Cara, lá em Mateus 5:10, no sermão ao qual Jesus está dando no Sermão do Monte, ele diz assim: bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Quando a gente fala de conflitos de valores e identidades, nós vemos uma geração onde nós temos jovens e adolescentes que podem se omitindo ou sendo omisso naquilo ao qual o Senhor nos chamou para ser. Porque nós vivemos em um mundo onde as pessoas têm olhado e feito muita chacota. Porque às vezes a gente, por não fazer parte de uma roda, por não usar o que as pessoas estão usando, ou ter comportamentos ao qual o mundo acha que nós deveríamos ter, nós se tornamos diferentes. E automaticamente se tornamos muitas vezes chacota no meio da geração. E eu entendo o quanto é difícil ser jovem, ser um adolescente cristão nesse tempo. Só que o Senhor, Ele diz que nós somos fortes, e Ele nos chamou para esse tempo. E bem-aventurado somos nós, por sermos perseguidos pelo Evangelho, porque nos é reservado a coroa da vida. Então, olha para Cristo, olha para aquilo qual Jesus confiou em você, olha para aquilo qual Deus te chamou. Eu entendo que nós vivemos em um tempo onde a gente olha e fala, cara, é difícil, eu não vou conseguir, o mundo é muito atraente, e de fato o mundo é muito atraente. Por quanto tempo na minha vida eu cedi às vontades e desejos do mundo, só que nada se compara àquilo que Cristo me reservou, àquilo que Cristo preparou para mim. E eu te garanto com toda certeza que não existe nada melhor além daquilo que Cristo nos chamou para fazer, de estarmos vivendo de fato o propósito dele. A Bíblia fala que nós somos filhos, somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Então você precisa ter cravado qual é a sua identidade em Deus. Você precisa olhar e pensar, quem eu sou em Deus? Você é filho amado. E quando você passa por esses momentos onde a sua fé entra em conflito, onde a sua cabeça muitas vezes pensa, será que vale a pena? Lembra quem você é em Deus. Lembra que você foi chamado por um Deus, por um Pai, e Ele ama você. Você é escolhido para esse tempo. Nós precisamos nos levantar como igreja, nós precisamos nos levantar como jovens e adolescentes para esse tempo, porque o mundo aguarda ansiosamente a manifestação. E a gente precisa olhar para quem olha para nós e fala, você é careta, você é isso, porque você não faz parte daquilo que o mundo tem te oferecido. E nós temos que olhar com um olhar de compaixão e orar pelos aqueles que nos perseguem. Porque nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos que nós somos filhos. Então olha para Cristo e pensa, por um tempo. Isso não é eterno, o sofrimento não é eterno, a perseguição ela não é eterna. Mas olha para Cristo de uma forma, isso vai terminar. E é simples, pensa em José do Egito. Se ele soubesse tudo o que ele passaria até se tornar o governador do Egito, no processo ele ia desistir, porque o processo muitas vezes ele é doloroso, o processo muitas vezes ele nos machuca. Porém o final é glorioso. E nós temos algo reservado para nós no final, que é a coroa da vida. Então você precisa ter cravado qual é a sua identidade, quais são os seus valores nos dias de hoje. Porque se você não souber quem você é, se você não souber os seus valores nos dias de hoje, e seus valores eles forem inegociáveis, você acaba caindo. Então você olha muitas vezes e fala, por que eu até tento, mas eu caio, eu tento, eu caio. Só que eu não consigo, eu sou fraco. Não, a Bíblia fala que, jovem, eu vos escolhi porque sois forte. Então existe uma força, existe algo dentro de você, e isso é o Espírito Santo, isso é Deus. E nada se compara à força que vem deles na sua vida. Então entenda que enquanto você continuar olhando para a sua vida de uma forma qual, eu não consigo, eu sempre caio,
e você não saber quem é você vai continuar nesse ciclo. Mas você precisa romper isso hoje na sua vida. Você precisa decidir caminhar segundo a palavra do Senhor. Você precisa decidir caminhar lá fora e deixar bem claro quem é você em Deus. Só que para isso você precisa saber quem é você. Você é filho e você é filho amado de Deus. Então você precisa decidir hoje se posicionar como esse filho. Se posicionar dentro da sua casa, se posicionar dentro do seu ciclo de amigos, da sua escola, sua faculdade, seu trabalho, com a certeza de quem é você em Deus. Lá em Mateus 5:10 diz: Bem-aventurados perseguidos da justiça, porque deles são o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Nada mais é do que a presença do Senhor. Nada mais é a morada a qual Cristo foi construir. Então, bem-aventurados somos nós por sermos perseguidos, porque nosso é o reino de Deus. Isso é uma promessa do Senhor sobre nossas vidas. Isso é algo real do Senhor sobre nossas vidas. Você entende? Então, pega essa promessa do Senhor para sua vida e fala, eu posso viver nisso. Eu posso caminhar a partir de hoje sobre essa promessa, porque existe um lugar preparado para mim, existe uma palavra declarada sobre minha vida, de que o reino de Deus, ele é meu. Eu posso alcançar o reino de Deus. E quando nós falamos de reino de Deus, nós falamos de presença de Deus. Nós falamos daquilo ao qual o Senhor nos direcionou. Então, quando você tem a consciência de que bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. A justiça é nada mais do que aquilo que você acredita como valor e que está dentro da palavra do Senhor. De que você foi chamado, de que você é filho, de que você é sarado, curado. E que aonde você vai, a sua identidade ela não muda. Você não muda conforme o ambiente. Porque você tem uma identidade, mas o ambiente começa a mudar conforme a sua identidade que é de filho de Deus. Então, se eu estou numa roda, se eu estou num lugar onde as pessoas estão falando mal, eu não vou falar mal. Ou estão desrespeitando professores, ou com comportamentos ao qual não agradaria ao Senhor, e eu não faço aquilo, mesmo que muitas vezes as pessoas olham e falam, você é isso, aquilo, cara, isso constrange o outro, porque é Cristo em você. Nós somos cristãos, pequeno Cristo nessa terra. Então, aonde você vai, aonde você pisa, você deve se lembrar de que você é um pequeno Cristo naquele lugar. E que você não vai se adequar ou se tornar igual àquele ambiente por conta que todos estão agindo e fazendo aquelas mesmas coisas. Mas sim, você vai olhar e vai falar, eu sou um pequeno Cristo aqui. Então eu posso mudar e transformar esse ambiente através da presença de Deus na minha vida. Então, cara, hoje, olha para Deus e entrega os seus caminhos. Entrega tudo aquilo a qual tem te perseguido e qual tem muitas vezes sangrado o seu coração. A qual muitas vezes tem te deixado confuso com a sua identidade, com os seus valores e seus princípios como cristão. Entrega tudo isso ao Senhor. E eu sei o quanto muitas vezes é cansativo. E a gente tenta e às vezes a gente fala, Senhor, eu vou desistir. Só que a Bíblia também fala, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então se está pesado, se está cansado, vai até o Senhor, porque Ele vai te dar alívio. Entre no teu quarto e ora ao teu Pai que está em secreto. Mas sozinho você não consegue vencer essa guerra. Você precisa saber quem é você. Você precisa ler a Bíblia, você precisa orar. E você precisa entregar os teus caminhos ao Senhor. Você precisa entregar aquilo que tem te causado mal ao Senhor. E você precisa ser um jovem segundo ao coração de Deus. Você precisa ser um jovem transformado pela presença do Senhor. Então se você olha e fala, eu não consigo, cara, vai até Cristo. Porque Ele te transforma todos os dias. Ele é quem vai te dar força, Ele é quem vai te sustentar. Então tenha cravado qual é a sua identidade. Tenha isso no seu coração. Se for necessário, coloque lá no seu guarda-roupa
escrito, eu sou filho de Deus, para que todos os dias você acorde e você fale, eu sou filho de Deus. E eu tenho certeza que bem-aventurados os perseguidos por conta da justiça, porque deles é o reino de Deus. Então eu sou perseguido, mas eu tenho a convicção de que eu sou filho, e eu tenho a convicção de que eu sou bem-aventurado em Deus, e de que eu tenho um reino que é prometido para mim, porque eu sou filho, porque eu estou perseverando naquilo qual Deus me confiou. Então permaneça firme nisso, permaneça firme na escolha a qual Deus te direcionou, não nas suas escolhas. Wellington, mas eu não estou sentindo isso, eu não estou sentindo de fazer. Não é sobre o que você sente, mas é sobre a certeza de quem é você em Deus, porque muitas vezes você vai ficar triste, chateado porque está sendo perseguido, mas é a certeza de quem é você em Deus, é a certeza de que você tem um chamado, de que você é filho de Deus. Não é sobre os seus sentimentos, mas é sobre aquilo a qual Deus declarou sobre sua vida. É sobre as palavras a qual Deus declara e promessas a qual Deus declara sobre sua vida. Então, meu jovem, adolescente, seja um bom aventurado, seja um jovem bem-aventurado nesse tempo e com a certeza de quem é você em Deus. Declaro sobre a sua vida a identidade do Senhor. Eu declaro que você é filho de Deus. Eu declaro que a partir de hoje, através dessa palavra, porque nós somos transformados através da revelação da palavra, eu declaro que a partir de hoje, desse momento, você vai olhar para a sua vida não somente mais como um fraco, mas como um filho de Deus, e de que você é forte, porque você foi chamado para ser forte para esse tempo. Então eu declaro sobre a sua vida a boa volência do Senhor, a sabedoria do Senhor sobre você. E eu declaro que para esse tempo, você vai ser um jovem que vai se levantar, em nome de Jesus. Eu vou orar pela sua vida e eu declaro que é um novo tempo sobre você. Amém? Pai amado, Pai querido, eu te agradeço pela vida desse jovem, desse adolescente, dessa pessoa que está assistindo nesse momento, Deus. Eu declaro em nome de Jesus que a sua identidade ela seja cravada, Pai, sobre a vida desses jovens, desses adolescentes, que eles tenham a consciência de que eles são filhos de Deus e que o Senhor, em nome de Jesus, renove eles com força, sabedoria para este tempo. E eu declaro sobre eles a bênção do Senhor. Eu declaro que eles sejam fortes e corajosos, Pai, nesse tempo, que o Senhor use a vida de cada um deles. E eu declaro sobre a vida deles, no nome de Jesus, que eles foram chamados para esse tempo e eles vão se levantar nesse tempo como filhos e filhas de Deus e que eles tenham a consciência de que eles são amados por Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Agradeço a oportunidade, agradeço porque sou muito grato ao Senhor por poder trazer essa palavra para vocês. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Um grande abraço e Deus abençoe.